Você acha que sabe o que é o inferno? Chamas, fumaça, demônios com tridente, um lugar escuro onde os maus são punidos eternamente, enquanto os bons observam lá de cima. Essa imagem não veio da Bíblia, veio de pinturas medievais, de filmes e entre outras histórias contadas de pessoas para pessoas. Mas quando você abre a Bíblia e lê o que está escrito de verdade, palavra por palavra, o que você encontra é diferente. É mais sério e mais detalhado, e muito mais perturbador. E a parte mais assustadora de tudo não é o fogo ou os tridentes, é algo muito mais bizarro. E eu vou chegar lá. A Bíblia não usa uma palavra só para o inferno. Ela usa 3 palavras diferentes em línguas diferentes descrevendo aspectos diferentes desse lugar. E cada uma delas abre uma janela para algo que vai te fazer pensar muito depois que esse vídeo acabar. A primeira palavra é Sheol. Aparece mais de 65 vezes no Antigo Testamento. O Sheol não é exatamente o inferno como imaginamos. É o lugar dos mortos. Todos os mortos, justos e injustos, desciam para o Sheol após a morte. É descrito como um lugar debaixo da terra, uma região de sombras e silêncio. Em Eclesiastes 9:10 diz que no Sheol, para onde você vai, não há obra nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria. É a cessação completa de tudo que conhecemos como vida. Jó, em meio ao seu sofrimento, chega a desejar o Sheol como um lugar de descanso, tamanho era o seu tormento na terra. Jó em 7:9 diz: assim como a nuvem se dissolve e passa, quem desce ao Sheol não sobe mais. Imagina isso, um lugar onde até a memória de Deus parece distante, onde não há luz, não há voz, não há esperança de manhã. Esse é o ponto de partida, e já é sombrio o suficiente, mas a Bíblia vai mais além. No Novo Testamento, em grego, aparece Hades. E é aqui que a coisa muda, porque Hades não é só o silêncio e o esquecimento, é o tormento com consciência plena. Jesus conta a história do homem rico e Lázaro em Lucas 16. É a descrição mais detalhada do estado dos mortos em um Novo Testamento, e ela é perturbadora. Um homem rico morre, um mendigo chamado Lázaro também morre. Lázaro é levado para junto de Abraão. O homem rico vai a Hades. E no Hades, o homem rico está em tormento. Ele levanta os olhos e consegue ver Lázaro à distância, em paz. Ele reconhece Abraão. Então, se lembra da sua vida. Ele pensa nos seus irmãos que ainda estão vivos. Ele tem memória, consciência e emoções. E com tudo isso, pede apenas uma gota d'água na língua. A resposta de Abraão é não, e a razão dada é devastadora. Entre nós e você foi posto um grande abismo, de modo que os que quiserem passar daqui para lá não podem, e nem os de lá para cá. O homem rico então pede que alguém vá avisar seus irmãos. Ele não quer que eles venham para cá, para esse lugar. Mesmo no tormento, ele pensa nos outros. Ele se importa e sente. Isso é o que torna o Hades tão perturbador na descrição de Jesus. Não é a ausência de sentimentos, é a presença de todos eles sem nenhuma possibilidade de alívio. Já a terceira palavra, ela é mais pesada. Gena. Jesus usou essa palavra 11 vezes nos evangelhos, mais do que qualquer outro termo relacionado ao juízo. O nome vem de um lugar real, o Vale de Inom, fora dos muros de Jerusalém. Jeremias já declarou esse vale como maldito por causa de práticas pagãs que aconteceram por lá. Mais tarde, na época de Jesus, esse vale se tornou o lixão da cidade, um lugar de fogo constante e de decomposição de vermes. E Jesus olhou para esse lugar e disse: é assim o destino dos condenados. Em Marcos 9:43 a 48, ele repete 3 vezes a mesma frase,
onde os vermes deles não morrem e o fogo não se apaga. Em Mateus 10:28, ele diz algo que inverte toda a lógica de medo. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo na gena. Jesus está colocando a gema acima da morte física em termos de gravidade. Ele está dizendo que a morte do corpo é menos séria do que o destino da alma. Em Mateus 10:18 ele usa uma linguagem radical. É melhor entrar na vida com uma mão ou um pé do que tendo dois ser lançado ao fogo eterno. Jesus não foi o único a falar sobre o juízo eterno. Os apóstolos também deixaram as suas descrições que raramente são lidas em voz alta. Paulo, em Tessalonicenses, descreve o destino dos que não obedecem ao Evangelho. Sofrerão a penalidade de eterna destruição, afastados da presença do Senhor e da glória de seu poder. Pedro fala dos anjos que pecaram e como Deus os lançou no Tártaro, acorrentados em trevas, reservados para o juízo. E Judas, em sua carta curta, apenas 25 versículos, descreve Sodoma e Gomorra como um exemplo de quem sofre a punição do fogo eterno. O que chama a atenção é a consistência. Paulo, Pedro, Judas, em cartas diferentes para públicos diferentes e épocas totalmente diferentes, descrevem todos os mesmos horizontes. Um juízo real, permanente, do qual não há escapatória. O livro do Apocalipse é o ponto final da revelação bíblica sobre o juízo, e é o mais detalhado de todos. No capítulo 20, João descreve o grande trono branco. Os mortos, grandes e pequenos, estão diante do trono. Os livros são abertos, e então outro livro é aberto, o livro da vida. Os mortos são julgados de acordo com o que fizeram, conforme estava registrado nos livros. Os que não são encontrados no livro da vida são lançados no lago de fogo. A Bíblia chama isso de a segunda morte. E então vem um detalhe que paralisa qualquer um. A própria morte e o próprio Hades são lançados no lago de fogo também. Pensa no que isso significa. O Hades, o estado intermediário dos mortos, acaba. A morte em si acaba. O que permanece é o lago de fogo. Não existe mais a possibilidade de morrer para escapar. Não existe mais inconsciência como refúgio. O que existia de temporário se torna definitivo. Apocalipse completa com o quadro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem repouso nem de dia e nem de noite. Sem repouso, sem noite para descansar, sem manhã para recomeçar. Esse é o destino final que Apocalipse descreve. Mas há ainda um outro aspecto que Jesus descreve, o que contrasta com a imagem do fogo de uma forma que incomoda ainda mais. Jesus fala 3 vezes sobre as trevas exteriores. Em Mateus 8:12, ele diz que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores e que ali haverá choro e ranger de dentes. As trevas exteriores são retratadas como um lugar de escuridão total, fora da presença de Deus, que na Bíblia é descrito como luz. João 1 diz que em Deus não há trevas nenhumas. Se Deus é a luz, então o afastamento total de Deus significa escuridão total. Como o inferno pode ser fogo e trevas ao mesmo tempo? Os estudiosos da Bíblia ao longo dos séculos debateram isso. Alguns entendem o fogo como um símbolo do juízo divino, outros como uma realidade literal. Mas em ambos os casos, o que a Bíblia está comunicando é inequívoco. É um lugar de sofrimento e de separação completa de tudo que é bom. E o choro e ranger de dentes aparecem em ambas as imagens, fogo e trevas. O sofrimento é constante e independente de qual dimensão dessa realidade você considera. Então chegamos ao aspecto que muitos consideram o mais devastador de todos. Não é só o fogo, não é a escuridão, e nem mesmo a duração disso. É a separação. Tessalonicenses 1:9
diz: os condenados sofrerão a penalidade de eterna destruição, afastados da presença do Senhor e da glória do seu poder. A Bíblia descreve Deus como uma fonte de toda bondade. Tiago 1,17 diz que todo dom bom e toda dádiva perfeita vem do alto, do Pai das luzes. Tudo que é genuinamente bom, amor, paz, alegria, beleza, esperança, tem origem de Deus. Estar separado de Deus para sempre não é simplesmente não ter prazer. É estar permanentemente na ausência de tudo que faz a vida valer alguma coisa. Cada momento de alegria que você sentiu, cada vez que olhou para o céu e sentiu algo maior do que você, cada abraço, cada risada, cada instante de paz, tudo isso tem uma origem, e o inferno é o lugar onde essa origem está completamente ausente, para sempre. Sheol, Hades, Gena, lago de fogo, trevas exteriores, separação interna. 6 imagens, 3 línguas, dezenas de autores diferentes, escritos ao longo do século, todos apontando para a mesma direção. Não é uma tradição inventada por homens de Idade Média, são palavras bíblicas e as palavras do próprio Senhor Jesus, que falou, e se isso é verdade, como a Bíblia afirma que é, então existe uma pergunta que cada pessoa precisa responder: aonde você quer estar?